meu nome é Rafaela Sabatovici, eu sou jornalista do Sistema FIEP e esse é mais um episódio do Momento Indústria, que traz temas essenciais para o desenvolvimento da indústria do Paraná. Hoje nós estamos aqui com o Rogério Caiubi, que é consultor e conselheiro executivo do Movimento Brasil Mais Competitivo. E ele vai ministrar no Unisenai Paraná o módulo Ambiente de Negócios que Impacta na Indústria, do curso de extensão de Política Industrial. Rogério, então, muito obrigada pela sua disponibilidade e presença aqui. Queria começar, então, conversando um pouco sobre o Movimento Brasil Competitivo. Como que surgiu o movimento, qual o objetivo e de que forma ele impacta a indústria? Tá bem. Bom, antes de mais nada, eu que tenho que agradecer. É um grande prazer poder estar aqui na FIEP, participando desse curso, dessa especialização e poder fazer essa entrevista aqui. O Movimento Brasil Competitivo foi fundado há cerca de 25 anos atrás, em todo o movimento da qualidade. À época já foi um movimento que nasceu pela sociedade civil organizada em conjunto com o governo para avançar, trazendo práticas de qualidade, modelos de gestão para dentro do governo, com a expectativa de que se tivesse um governo que funcionasse com essas ferramentas que o setor produtivo já está acostumado, você teria estruturas mais produtivas e tornaria um ambiente de negócio mais competitivo. Isso há 25 anos atrás. Fizemos diversos projetos com esta característica, até que há cerca de 8 anos atrás, o Movimento Brasil Competitivo começou a derivar um pouco o seu posicionamento para agendas que toquem mais diretamente o ganho de competitividade do setor produtivo brasileiro. Por uma crença de que essa maior competitividade permitirá criar as condições necessárias para que a gente consiga ter maior qualidade de vida e uma equidade social. A partir daí, a gente começou a trabalhar alguns pilares que a gente entende como fundamental para criar um ambiente mais competitivo para o setor produtivo brasileiro, no qual a indústria está inserida. Um deles é o Custo Brasil, que eu vou versar um pouco mais à frente, desses desafios porta para fora das empresas. Mas a gente costuma brincar que o Custo Brasil não cria diferencial, só tira aquelas amarras que nos seguram para trás dos nossos competidores internacionais. Portanto, a gente tem o segundo pilar, que é de transformação digital. Então, além do Custo Brasil, a transformação digital, porque esse sim com a capacidade de criar diferenciais competitivos para o setor produtivo brasileiro. Terceiro pilar, que é o ensino técnico profissionalizante. Então, esse é um ponto que agora parece que está entrando como tema central de discussão da sociedade como um todo, a importância de avançar não só na graduação, mas também no ensino técnico de qualidade para a população como um todo. E o quarto pilar, como não poderia ser diferente, que é toda a parte de governança e gestão. Então, esses são os 4 pilares que o MBC se apoia, definindo agendas prioritárias para ganho de competitividade, para avanço nisso, em conjunto com a sociedade civil e o setor público. E dentro do setor público, além de a gente ter uma boa relação com o Poder Executivo Federal, principalmente, a gente agora também tem uma frente parlamentar pelo Brasil Competitivo que permite, então, criar o ambiente e tornar as discussões mais objetivas, de tal forma que as melhores decisões possam ser tomadas nesse sentido. E tudo isso está intimamente ligado com o desenvolvimento industrial, né? A gente entende, a gente, de alguma forma, trabalha de uma forma bastante transversal a todos os setores da economia. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios para o Brasil, e acho que uma das prioridades que foi colocada, que tem ganhado prioridade ao longo dos últimos anos, ou readquirido um posicionamento importante nos últimos anos, que é a relevância que a indústria tem que ter para ter uma economia mais justa, porque é ali que estão os melhores empregos, é ali que a gente tem os melhores salários, é ali que a gente consegue impulsionar ainda mais uma melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Então, a retomada do protagonismo da indústria é, sim, uma das prioridades do setor produtivo como um todo. Você é professor convidado do curso de extensão aqui, Política Industrial do Unisenai Paraná, e o módulo é Ambiente de Negócios que Impacta na Indústria. Quais são os aspectos que compõem esse ambiente? Muito bem. A gente, há cerca de, como eu comentei, 8 anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto com o governo, que foi de mapear o Custo Brasil. Quando fala de Custo Brasil, esse é um termo que já é discutido pela indústria e pelo setor produtivo há muito tempo, mas ainda eram discussões muito setoriais, cada setor ou cada parte ou cada segmento do setor produtivo olhando só o seu próprio lado. Então foi um trabalho junto com o governo para entender, o Custo Brasil existe? E se sim, qual é o tamanho dele? Para tanto, foi feito um trabalho de quase um ano com uma consultoria especializada internacional, em conjunto com diversos setores da economia brasileira e da indústria também, e junto com o governo.
se fez uma releitura desses diversos estudos que já tinham sido elaborados anteriormente, inclusive por dentro do governo, e se mapeou 12 capítulos. Né? Esses 12 capítulos que são quase o ciclo de vida de uma empresa. Então começa ali com os desafios para abrir um negócio, acesso a capital, contar com recursos humanos, contar com infraestrutura, logística, energia, toda a parte de insegurança jurídica regulatória, participar de cadeias produtivas globais, todo o desafio de honrar tributos, a parte da burocracia que a gente tem, inovação e até finalmente ali concluindo os desafios também de, se for o caso, encerrar um negócio. 12 grandes capítulos. Uma vez definido e reeleito esses 12 capítulos, se fez uma comparação de quais são os aspectos principais desses capítulos, que quando a gente se compara com a média dos países da OCDE, o Brasil tem um desempenho menor, né, tornando mais desafiador. E aí chegou a 35 itens que compõem cada um desses 12 capítulos, né, ao total desses 35 itens. Então, por exemplo, quando a gente fala em honrar tributos, a complexidade tributária. Quanto tempo que se gasta para pagar todos os tributos no Brasil, vis-à-vis do que é na média dos países da OCDE, antes da reforma tributária. Uhum. Quando a gente fala de contar com recursos humanos, por exemplo, a qualidade dos nossos profissionais quando eles entram no mercado de trabalho. Quando a gente fala de infraestrutura, o custo logístico. Então, 32 itens. E de alguma forma são 32 itens que tangibilizam esses desafios que aparecem nos estudos dos diversos setores, porta para fora das empresas. Né? Então, quais são aqueles desafios que dificultam fazer negócio? A primeira medição disso foi lá em 2019. 2019, com dados de 2018. Uhum. E pasme, nessa primeira medição, quando a gente se compara com as condições colocadas pela média dos países, a gente está falando pelo benchmark, pela média dos países da OCDE, isso gera um custo a mais por ano de 1,5 trilhões de reais. À época, isso representava 22% do PIB. Isso foi um grande choque de realidade. Né? Primeiro, custo Brasil existe. Segundo, ele tem uma dimensão muito grande. Tem uma série de aproximações nesse número. Mas tudo bem, se não é 1,5 trilhão, se é 1,7, 1,2, se é 1 trilhão, é muita coisa. Não sei se você se recorda, lá em 2018, 2019, recém tinha sido aprovada a reforma da Previdência. Uhum. E que foi uma batalha enorme. A reforma da Previdência prometia entregar algo em torno de 900 milhões em 10 anos. Aqui a gente está falando 1,5 trilhão ao ano, que é quanto o setor produtivo, como um todo, de forma transversal, gasta a mais por fazer seus negócios no Brasil do que se fizesse na média dos países da OCDE. Fizemos uma segunda medida disso, por volta do ano de 2022, 2023, e aí esse número havia subido para 1,7 trilhões, né? Porém, 19,5% do PIB. Então, se a gente for olhar de uma forma mais objetiva, né, em relação ao PIB, porque tem inflação, a gente de alguma forma melhorou. Então, esse é um pouco do ambiente de negócio que a gente está falando. Fazer negócio no Brasil não é simples, né? Os empreendedores brasileiros, acho que são grandes artistas aqui, conseguem conviver carregando 1,7 trilhões de custos a mais no Brasil do que na média dos países da OCDE. Uhum. Falando então, pegando um pouco o gancho, né, da reforma tributária, Tá bem. Né? Qual que é a tua avaliação, então, e como que ela vai impactar o desenvolvimento da indústria? Esse é um tema super importante, né? E é um dos temas principais. Se a gente pega essa mandala, a gente chama de mandala, né? Os 12 capítulos do Custo Brasil, sem dúvida nenhuma, honrar tributos é um dos top 4 dos temas mais relevantes. Dá para olhar isso por diversos aspectos, né? A reforma tributária. Primeiro, assim, o modelo que se tinha antes era um modelo que cria, né, ainda está existente, uma complexidade enorme. Para se ter uma ideia, na média, desde grandes empresas até o pequeno empresário, as organizações gastam 1.500 horas ao mês para honrar todos os tributos, para conseguir pagar todos os tributos. Na média dos países da OCDE, são 160 horas. No benchmark dos países da OCDE, são 50 horas. Isso é custo Brasil. Então, imagina a estrutura que é preciso ter para pagar todos os tributos. 50 horas vis-à-vis 1.500 horas. Quando a reforma tributária tem por finalidade juntar 5 grandes impostos, mesmo que sejam em 2, e criar uma homogeneidade de alíquotas por todo o país, isso cria uma simplificação enorme.
Segundo os nossos estudos, isso permite de a gente passar de 1.500 horas para 600 horas. Isso é um impacto enorme. O desafio é que só vai acontecer daqui a 10 anos. Durante 10 anos, muito provavelmente, a nossa complexidade vai aumentar, porque a gente vai conviver com dois modelos, com 2 sistemas. Pois é, e como correr atrás daí desses 10 anos? Bom, eu imagino, né, que a gente tem que tentar o máximo possível acelerar essa transição de um sistema para outro. Né? Mas acho que vai ser um modelo que a gente ainda está para ver como vai acontecer. Mas, de alguma forma, esse é um aspecto positivo. Um outro aspecto positivo também da reforma tributária é a eliminação da cumulatividade que tem quando você passa de setores para setor dentro de uma cadeia longa. Né? Então, essa eliminação total da cumulatividade também vai ser um benefício. E aí a gente cai no tema mais difícil, mais espinhoso, que é o tamanho da alíquota. Né? Então, está apontando aí para algo em torno de 25%, 26%, 27%. Por um lado, a gente vai ter a transparência de que a gente vai ser mais uma vez o campeão da maior alíquota mundial de um IVA, de um modelo desse tipo, mas pelo menos é transparente, a gente sabe que a gente vai pagar os 27%. Agora, uma vez participei de uma reunião onde a reflexão é a seguinte: não adianta discutir esta alíquota, porque no fim o governo precisa pagar as contas. Então, essa alíquota, a única certeza que a gente tem, se não tiver uma mudança para ter um governo mais eficiente, né, aspectos esses que estão sendo trabalhados, essa alíquota só tende a aumentar. Então, temos agora 27,5%, mas a expectativa é que ao longo do tempo, com a eficiência do governo, transformação digital do governo e por aí vai, a gente consiga ter a possibilidade de redução dessas alíquotas também. Falando um pouco sobre a Agenda Brasil 2034, né, que ela foi desenvolvida pelo Movimento Brasil Competitivo, junto com a Fundação Getúlio Vargas, né? Quais são os pontos principais da agenda? Rafaela, assim, ó, uma coisa muito importante é o porquê que a gente criou, né? O porquê que a gente fez esse estudo. E, de novo, o MBC não gosta de reinventar a roda, né? A gente, na verdade, resgata e consolida diversos estudos que já foram feitos. Então, assim como aconteceu no Custo Brasil, a Agenda 2034 é um outro exemplo disso. Depois de 4 anos que a gente tinha estudado o Custo Brasil, e a gente estava avançando para fazer o segundo estudo e indo um pouco para as iniciativas, a gente foi provocado pelo nosso próprio conselho do Movimento Brasil Competitivo, falou assim, mas reduzir o custo para quê? Para qual Brasil? Para onde que a gente está mirando? Né? Qual que é o limite disso? Então foi aí que a gente disse, puxa, é verdade, a redução do custo do Brasil ele não pode ser um fim em si mesmo, mas ele está dentro de um contexto de algum Brasil que a gente espera. E faz muito tempo que o Brasil não pensa, né, não tem uma reflexão mais consolidada de qual país queremos. Foi a partir daí que, junto com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, a gente fez um exercício de releitura dos diversos estudos que pensam o Brasil do futuro. E sabe para onde que eles estavam apontando? Até para saber se eram para o mesmo lugar, se eram lugares divergentes. E pasme, assim, a gente acessou 111 documentos já produzidos por associações setoriais ou pelo próprio governo. 111, né, a FGV acessou. 60 documentos internacionais, com benchmarks internacionais, e outros 50 documentos que versavam sobre iniciativas que já estavam em andamento dentro do Congresso. Então, um total de mais de 200 documentos que versavam sobre o futuro do Brasil. E foi super interessante porque a grande maioria deles apontam para o mesmo caminho. Que é? Que é, primeiro assim, sem dúvida nenhuma, tem uma grande missão, um grande desafio do Brasil, que é promover uma maior equidade social, uma melhor qualidade de vida, por meio de um crescimento sustentável ao longo do tempo. Né? Esse tem que estar muito claro. E para que isso aconteça, 6 capítulos têm que ser trabalhados. Que, sem dúvida nenhuma, que é todas as questões sociais, né, para promover esse ambiente social. Toda uma questão de meio ambiente, como é que a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade com uma vocação genuína do Brasil de diferenciação em toda essa transição energética. A parte da economia e de impulsionar o crescimento econômico de forma sustentável, e aqui entra todo o desenvolvimento econômico, todo o desenvolvimento dos setores, e a indústria como papel fundamental nessa questão aqui da economia. A parte de infraestrutura, logística, energia, telecomunicação muito forte. Toda a parte de educação, né? Então, não existe um país sustentável e com equidade social se não tem uma educação muito forte, muito robusta, não só nos anos iniciais, no ensino médio, fundamental, mas também no ensino técnico e depois todo um reforço na governança e gestão. 6 capítulos que, se trabalhados de forma equilibrada,
poderiam promover esse crescimento, esse ambiente de negócio que permita uma maior equidade social. Vai bastante de encontro com outras agendas também, né? Como a Agenda 2030. Muito provavelmente a 2030 foi um dos documentos acessados. Então, de novo, não tem nada de novo, né? E o mais interessante é que para cada um destes 6 capítulos foram definidos, acho que são 35 propósitos no entorno, com indicadores e metas, e além disso, um conjunto de iniciativas que vieram daqueles documentos. Então, esse foi um documento que a gente gerou em 2023, e a gente entregou, à época teve a oportunidade de entregar para a ministra Simone Tebet, até para ela poder, esse governo poder usar como base na construção do PPA, com mais um insumo, né, na construção do PPA, e do planejamento que eles estão fazendo. Então ali é um documento que é uma grande consolidação de todos esses estudos, e tem um conjunto de iniciativas e quais são os estudos originários que propuseram aquelas iniciativas. Então, sei lá, uma iniciativa para como impulsionar o ensino técnico. Puxa, tem lá o CNI, tem lá o Senai, tem lá o todas as diversas organizações que já propuseram aquela mesma coisa. O que facilita muito pelo lado do governo fazer, puxa, então aqui tem um conjunto de organizações que já pensaram sobre isso, vamos aprofundar um pouco mais e tentar colocar. Então, ele é um grande norte, é um grande mapa, mas de alguma forma nos ajudou em muito para entender a importância do crescimento, né, e da reestruturação, do resgate da indústria brasileira, aumentando sua participação no PIB nacional, aumentando sua participação nas exportações nacionais e aumentando o seu índice de competitividade industrial internacional também. Então são 3 grandes indicadores que a gente pretende provocar e poder acompanhar ao longo do tempo nessa Agenda 2034. Você falou, né, citou aí a educação, que certamente tem um papel fundamental, né? E falou do ensino técnico. Sim. Qual que é a importância do ensino técnico e da educação de forma geral nesse desenvolvimento? Rafaela, esse é um tema, assim, toda vez que eu falo, eu fico arrepiado, assim, arrepiado como que o Brasil conseguiu não dar a atenção necessária para isso nos últimos tempos, mas parece que agora, nos últimos 4, 6, 8 anos, ele tem ganhado uma dimensão diferente. Eu vou dar 2 indicadores para você. Nos países mais desenvolvidos, a participação de alunos do ensino médio que cursam o ensino técnico ou que se derivam para a área técnica está na casa de 50%. Países mais desenvolvidos chega a 60%, né, que tem essa complementação do ensino técnico. Os alunos saem da escola com uma profissão, né, podendo optar, puxa, eu vou seguir nessa profissão ou vou ainda fazer uma faculdade. Mas como opção dele, ele já sai de uma forma independente. No Brasil, esse número está na casa de 12%. Esse é um dado super importante. O segundo dado é assim, eu acho que o Brasil nunca teve com um grau de desemprego tão baixo. Se a gente imaginar, a gente está aqui na casa dos... o último dado que estava, acho que era 8%, 7%, beirando alguma coisa nesse entorno. Se a gente imaginar que 4,5% é o pleno emprego, a gente imagina, e se a gente tem a intenção de crescer 2% a 3% ao ano, depois de 5 anos, a gente vai ter um apagão de mão de obra. E a gente não pode esquecer que, apesar de a gente ter 8% apenas, ou 7% de desemprego, a gente tem 40% da nossa população na informalidade. Então, ou a gente acelera sobremaneira a qualificação dos nossos alunos e, mais ainda, a qualificação dessa nossa população que não teve acesso à educação, mas que pode voltar para o mercado de trabalho com uma qualificação, ou a gente vai ter um apagão de mão de obra. O nosso desafio para crescimento não vai ser a falta de recursos financeiros, vai ser a falta de recursos humanos. Então, acho que esse é um aspecto fundamental e um dos principais gargalos que precisam ser trabalhados pelo Brasil e pela indústria em especial para que ela consiga avançar. Até se a gente entrar na indústria, talvez as grandes empresas, talvez elas tenham menos dificuldade. Mas se a gente pega as médias e pequenas empresas, já tem um desafio enorme para conseguir contratar uma mão de obra minimamente qualificada para que ela consiga... Ele é atual já, né? Já é atual. Então esse é um assunto que, sem dúvida nenhuma, tem que avançar como prioridade, e aí tem um papel fundamental das federações do Senai para poder impulsionar essa formação. E, bom, você falou agora um pouco justamente sobre isso, né? Sobre o papel da indústria no atingimento dessas metas. Mas a gente consegue falar do papel da indústria do Paraná, por exemplo, de como de alguma forma poderia ajudar nessas metas? De novo, assim,
eu acho assim, logicamente, né, cada estado e cada sociedade, né, ela tem que provocar para que aquele seu estado seja ainda mais competitivo, né? Então, o MBC ele trabalha muito com uma visão dos principais ajustes em nível federal, né? Mas é lógico que muito desses ajustes acontecem em níveis estaduais e municipais, né? E eu acho que chegou um momento para que a sociedade civil organizada se organize, né? Se organize ou se coordene para que leve pautas mais claras para ajudar os respectivos governos, seja o executivo ou o legislativo, implementar essas agendas. Muitas das agendas de transformação que precisam acontecer, elas não são simples. E ou tem a sociedade civil apoiando e tocando na mesma tecla, ou então fica difícil para o governo tocar isso sozinho. Acho que chegou o momento da sociedade civil sair da posição de tacar pedra e se posicionar junto com o governo, colocando suas agendas prioritárias e impulsionando aquelas agendas com ganho de competitividade. Não faltam mais diagnósticos, o problema está colocado. Não faltam mais definir quais são os projetos necessários. Todos já sabem, o que falta é criar um ambiente político, público, privado, de tal forma a permitir com que essas agendas sejam efetivamente implementadas. E a única certeza que a gente tem também, Rafael, é assim, que nenhum projeto ele nasce da forma que ele vai terminar. Ou que precisa colocar um muito bom modelo de governança, de acompanhamento e gestão daquelas políticas públicas, para poder avaliar até que ponto que ela está conseguindo gerar o impacto necessário ou até que ponto que ela precisa de melhorias sutis para que consigam gerar aquele resultado. E esses são os papéis dos observatórios. Observatórios esses que, por diversas vezes, as federações de indústria têm tomado o protagonismo de criar os observatórios locais, né, estaduais, para permitir esse monitoramento, e eu acho que essa é uma excelente iniciativa. Maravilha. E o propósito aqui, né, do sistema FIEP nessa gestão é transformar o Paraná no melhor lugar para a indústria do Brasil. Qual você acha que é o caminho que a gente tem que tomar para isso acontecer? Eu acho que o Paraná, assim, né, e aí eu vou me permitir da minha percepção de quem não é paranaense, né, de quem sou de São Paulo, assim, né, sou engenheiro químico, né, então eu por diversas vezes acompanhei não por um estudo específico, mas muito por curioso que sou. E acho que o Paraná ele veio se desenvolvendo muito fortemente para criar esse ambiente de negócio para permitir se tornar um dos estados mais industrializados do país, né? E assim ele conseguiu chegar, né? Acho que ele tem uma população que também já é diferenciada no seu nível de qualificação. Acho que tem uma infraestrutura já diferente dos demais estados do país, né, que permite esse ambiente. E acho que tem muitos aspectos que provocam isso. O que a gente tem que estar claro que, por vezes, a gente não está competindo com os nossos outros estados, mas os nossos competidores estão fora do país também. Então, acho que está na hora de a gente ter claro quais são essas oportunidades e qual é essa barra, qual é a altura dessa barra, para a gente conseguir saber o quanto que a gente tem que avançar. Paraná, não tenho dúvida que tem uma dos setores, ou uma das educações mais avançadas do país, né? Mas ainda é um nível muito baixo, né? Então, falar que a gente está lá com um nível do IDEB de 6, de 5, internacionalmente os caras estão em 8. Uhum. Então, eu acho que a gente, e o Paraná poder aproveitar toda essa infraestrutura que já está colocada, olhar essas barras e se tornar uma das referências. O benchmark não precisa ser São Paulo, pode ser também São Paulo, mas o benchmark tem que ser um benchmark mundial. E acho que o Paraná tem essa condição de ser um dos protagonistas de puxar essa indústria para um outro patamar no Brasil como um todo. Maravilha. Para a gente finalizar, então, Rogério, que mensagem você gostaria de deixar aí, não só para quem vai participar do módulo, mas para os industriais aí do estado? Antes de mais nada, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Paraná sempre foi muito receptivo a essa agenda nesses 8 anos, né? A parceria com a FIEP sempre muito forte. E de novo, eu acho que essa é uma missão para o Paraná, mas para todos os empresários. A gente precisa se engajar nessa relação de governança dessas agendas públicas, dessas políticas públicas, para a gente conseguir criar esse ambiente de trabalho. Ou a gente consegue, né, criar essa coordenação, esse alinhamento de quais são aquelas transformações fundamentais e estamos junto com os governos de plantão para empurrar essas agendas, ou isso vai ficar difícil de acontecer. Então é muito mais um chamamento de engajamento para que a sociedade civil consiga definir qual é essa agenda mínima necessária e se predisponha a gastar parte do seu tempo
para que essa agenda possa ser desenvolvida, implementada e acompanhada. Maravilha, muito obrigada. Obrigado a vocês, é um prazer enorme. Esse videocast é mais uma iniciativa do Sistema FIEP para manter você informado sobre os assuntos que movimentam a indústria paranaense. Até breve!